O Saber Direito, um curso com a história, o conceito e os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Você vai aprender ainda sobre procedimento bifásico, rito especial e nulidades. As aulas são com a professora Cristiane Aquino. Olá, estamos de volta ao Saber Direito e vamos dar continuidade à nossa aula sobre o procedimento do Tribunal do Júri, que é um rito especial previsto dentro da nossa legislação. Meu nome é Cristiane Aquino, eu sou advogada, professora de Direito Penal e de Processo Penal. Na aula anterior, nós tratamos sobre os aspectos gerais do Tribunal do Júri. Nós levamos em conta alguns aspectos históricos para que a gente pudesse perceber como que o Tribunal do Júri foi inserido na nossa legislação brasileira e como que foi o surgimento dentro do Tribunal do Júri, para que hoje ele tivesse o aspecto que tem. Nós falamos também sobre os princípios inerentes ao Tribunal do Júri, são princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso 38. Nós falamos do júri como um fundamento constitucional e hoje nós vamos estudar os aspectos procedimentais do Tribunal do Júri, adentrar ao júri como um procedimento especial previsto dentro da nossa legislação em comparação ao procedimento ordinário, que é a regra do nosso ordenamento penal processual. Bom, vamos começar, então, fazendo uma distinção dos procedimentos. O que seria procedimento? Para iniciar a nossa conversa, para que vocês possam entender do que nós estamos falando. Procedimento é a forma como o processo vai caminhar, né? São as etapas que devem ser cumpridas pelas partes para que se possa chegar a uma sentença. Dentro do procedimento, dentro do processo penal, nós temos dois tipos de procedimento. Nós temos o procedimento comum e os procedimentos especiais. Serão comuns aqueles previstos dentro do Código de Processo Penal, dentro do artigo 394, parágrafo 2º, incisos 1 a 3. Então, serão comuns os procedimentos ordinário, sumário e sumaríssimo. O que seria, então, um procedimento especial? Será especial todo aquele que não for comum, né? O rito do Tribunal do Júri, ele é um procedimento especial. Um dos procedimentos especiais, porque nós temos vários. Nós temos, por exemplo, a legislação sobre drogas, a legislação sobre violência doméstica, os crimes de trânsito, que são tratados dentro de uma lei própria, e tantos outros procedimentos, tantos outros crimes que nós sabemos que estão previstos em leis especiais, né? Justamente por causa da sua especialidade, eles podem conter até um procedimento próprio, diferente do procedimento contido dentro do processo penal. Então, nós temos como procedimentos especiais, por exemplo, o procedimento do júri, que é o que nós estamos tratando agora, que é um procedimento bem complexo, o procedimento dos ritos dos funcionários públicos, o procedimento dos crimes contra a honra, procedimento de crime de restauração de autos e também alguns outros procedimentos previstos em legislação extravagante. É importante também levar em consideração que não é só por ser especial que ele vai estar contido dentro de uma lei especial. Alguns desses crimes que eu comentei com vocês agora, eles estão dentro do próprio Código de Processo Penal, juntamente com o procedimento ordinário e com o procedimento sumário, mas que tem uma forma especial de ser analisado, né, de ser processado, para que se possa atingir uma sentença, que se possa atingir um resultado. Levando em conta, claro, né, cada um crime dentro da sua complexidade. Então, o que se busca resguardar, quando se fala de procedimento, é as garantias do devido processo legal, para que a pessoa tenha todo o direito de se defender, que ela possa se utilizar de todos os meios adequados, né, para exercer o seu direito de defesa. Então, quanto mais complexo for o crime, também mais complexo será o procedimento, justamente para resguardar as garantias do devido processo legal.
Como é que se identifica, então, um procedimento dentro do processo penal? Lembrando que agora não estamos falando pontualmente sobre o rito do tribunal do júri, porque o meu objetivo é fazer com que você entenda como que caminha o processo penal e quais que são as diferenças desse procedimento ordinário, que é a regra, para o procedimento do tribunal do júri. Creio eu que quando você compreender o procedimento ordinário, você vai saber distinguir, fazer uma diferenciação com o procedimento do júri, saber diversificar cada um. E saber que o júri, como um procedimento mais complexo, que é em razão de tratar de crimes contra a vida, ele precisa ter um maior resguardo, né, por parte do judiciário. Então, como é que se identifica um procedimento dentro do processo criminal? Quando estamos falando de procedimento comum, dentro da acepção do artigo 394, parágrafo 2º, incisos 1 a 3, nós podemos concluir que o procedimento comum ele é composto de 3 ritos. Ele é composto pelo rito ordinário, pelo rito sumário e pelo rito sumaríssimo, né? Como é que eu verifico qual que vai ser o procedimento que vai ser aplicado a determinado crime? Quando eu estou tratando de procedimento comum, eu tenho que me utilizar do critério da pena máxima em abstrato. Ou seja, dentro do procedimento ordinário, a pena máxima dos crimes, elas têm que ser iguais ou superior a 4 anos. Então, eu vou seguir esse rito, que é um rito mais complexo, que é o rito ordinário. Quando eu falo de rito sumário, eu estou falando de um rito que é um pouco menos complexo, né? Então, são tratas de crimes que não têm tanta gravidade. Então, as penas dos crimes que são processados pelo procedimento sumário são aqueles que não alcançam 4 anos de reclusão, ou seja, são inferiores a 4 anos. Lembrando que, se atingir 4 anos de pena máxima, a gente já vai utilizar o procedimento ordinário. Também não podem ser menores ou iguais a 2 anos, dentro do rito do procedimento sumário, porque se for menor ou igual a 2 anos, nós teremos aí um procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo ele está previsto dentro do artigo 394, parágrafo 2º, inciso 3º do Código de Processo Penal. Entretanto, ele está tratado dentro de uma lei especial, que é a Lei 9.099 de 95. Então, é um procedimento que ele resguarda a possibilidade de fazer acordos com aquela parte para que ela não venha a ser processada. O procedimento sumaríssimo, ele tem resquícios dentro dos outros procedimentos. Por quê? Dentro do procedimento sumaríssimo, nós temos um benefício denominado de suspensão condicional do processo. Embora a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099, esteja prevista nessa lei especial, é possível que qualquer outro crime que tenha pena mínima inferior ou igual a 1 ano seja beneficiado com a aplicação desse instituto da Lei 9.099. O que não pode ser aplicado aos outros crimes é a transação penal, que somente pode ser aplicado a crimes de menor potencial ofensivo, que são todos os previstos dentro da Lei 9.099, ou seja, todos aqueles cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Então, os procedimentos comuns, que são divididos em ordinário, sumário e sumaríssimo, eles são encontrados, eles são definidos pela pena máxima em abstrato. Entretanto, quando eu falo de procedimento especial, eu não vou levar em consideração o quantum máximo da pena. Eu não vou levar em consideração a pena do crime, mas a especificidade do crime que foi cometido. Assim é o tribunal do júri. Ele não vai levar em consideração a pena máxima que é aplicada em abstrato aos crimes dolosos contra a vida. Ele vai levar em consideração a forma como esses crimes ocorreram, ou seja, de forma dolosa, e o bem que foi atingido, que seria a vida. O artigo 394, então, ele diz o seguinte:
O procedimento, ele será comum ou especial. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, inciso 1, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de reclusão. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3º, sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. O artigo 394 continua em seu parágrafo 2º falando: aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. O que diz o parágrafo 2º do artigo 394 e que é importante para aplicar dentro do procedimento do júri? Existem algumas circunstâncias que são reconhecidas dentro do artigo 394, que vai tratar dentro do procedimento ordinário, mas que não são previstas dentro do rito do júri. E é por isso que eu vou deixar de aplicar? Não, justamente porque o parágrafo 2º, ele dá essa informação. Ele diz, olha, nós temos outros procedimentos, mas se ele não prever determinada situação que está prevista dentro do procedimento ordinário, eu vou utilizar essa situação que está prevista dentro do procedimento ordinário porque ele é o modelo processual. O parágrafo 3º diz o seguinte: nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigo 406 a 497 deste Código. Então, ele determina que o rito do Tribunal do Júri, apesar de ser um procedimento especial, ele também está tratado dentro do Código de Processo Penal. Como nós falamos, o procedimento penal, o procedimento ordinário, ele é a regra, né? E, portanto, se eu entender o procedimento ordinário, eu vou poder compreender qualquer outro procedimento, porque eu vou só apenas depois fazer algumas diferenciações, seja pelo tempo previsto para o término do procedimento, seja pela quantidade de testemunhas, seja pela forma como que eu vou indicar, que eu vou possibilitar juntar documentos. Então, são pequenas coisas que vão ser observadas dentro dos outros procedimentos, mas que vão levar em consideração sempre o modelo, que é o procedimento ordinário. Então, o procedimento ordinário está previsto no artigo 396 a 405 do Código de Processo Penal. Ele é um procedimento, dentre os procedimentos comuns, o mais complexo. Então, ele tem uma maior quantidade de atos, tá? Lembrem-se que nós estamos falando do procedimento comum ordinário, porque o procedimento do júri, ele realmente é um procedimento mais complexo. Então, falando sobre o procedimento ordinário, vamos tratar das características, né? Procedimento ordinário, quais são as principais características? Eu tenho a pena máxima em abstrato, como nós já vimos, iguais ou superiores a 4 anos. Nós temos uma quantidade mínima de testemunhas que pode ser arrolada por cada uma das partes. Nós temos também dentro do procedimento, dentro dos procedimentos em geral, né, o prazo determinado para a conclusão da instrução. O que seria instrução? É o tempo que o juiz deve considerar para a realização da audiência de instrução e julgamento. O prazo da instrução, ele é de extrema importância porque se o juiz, por exemplo, não conseguir realizar a audiência dentro do prazo determinado, possibilita aquele réu que se encontra preso que seja relaxada a sua prisão em razão do excesso de prazo. É claro que o pacote anticrimes, ele trouxe algumas modificações com relação à prisão, né, ao tempo da prisão preventiva, fazendo com que o juiz possa reanalisar a prisão preventiva sempre dentro de 90 dias. Entretanto, não retirou a questão de que, se ultrapassar o prazo da instrução, a prisão também se tornaria ilegal. Quais são as fases, então, do procedimento ordinário? Como é que o procedimento ordinário vai caminhar? Como é que esse procedimento vai seguir para que o juiz possa chegar a uma sentença? Como é que vai ser possibilitado às partes a defesa, juntada de provas, juntada de documentos, oitiva de testemunhas?
Então, vamos tratar sobre isso para que a gente possa compreender o procedimento ordinário e aplicar as concepções do procedimento ordinário ao procedimento do rito do júri. Primeiro, nós teremos o recebimento da denúncia, né? No recebimento da denúncia, ou seja, na hora que o Ministério Público ele oferece a denúncia, vai ser possibilitado ao juiz, antes mesmo de poder de citar o réu para se defender, do próprio juiz analisar aquela denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. Então, a denúncia ela tem uma forma prevista em lei, lá no artigo 41, tratando das exigências de como que ela deve ser apresentada pelo Ministério Público, né? Um dos primórdios, um dos principais aspectos que devem ser observados dentro de uma denúncia, além da sua formalidade, é demonstrar na denúncia elementos mínimos de autoria e de materialidade. Caso o juiz ele não encontre esses elementos mínimos de materialidade e autoria dentro da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o nosso Código de Processo Penal prevê que o juiz ele já pode rejeitar liminarmente aquela denúncia. Ele pode rejeitar nos termos do artigo 395 e ele também pode absolver o réu sumariamente. Vejam que eu estou falando de uma possibilidade que o juiz tem de sequer citar o réu para que ele possa se defender. Tudo isso pode ser feito analisando somente os critérios de recebimento e oferecimento da denúncia, tanto pelo promotor de justiça quanto pelo juiz. Entretanto, passada essa fase, nós vamos ter que convocar a pessoa que é mais interessada naquele procedimento, que seria o réu. Como é que o réu vai ser chamado? Ele vai ser chamado através de uma citação válida, ou seja, é necessário comprovar que efetivamente o réu tomou conhecimento daquele chamamento ao processo. Depois de chamado ao processo, é possibilitado ao réu convocar um advogado para agir em sua defesa, né? E o advogado, por sua vez, ele vai apresentar a primeira defesa em prol da defesa que será realizada para o seu cliente. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através da apresentação de uma resposta à acusação. Dentro dessa resposta à acusação, o advogado ele pode alegar tudo o que interesse à defesa do seu cliente, inclusive situações que o juiz pode não ter observado no momento em que ele recebeu a denúncia e que levariam, inclusive, à rejeição da denúncia ou à sua própria absolvição sumária. Após receber, se for o caso de estar tudo certo com o processo, de não haver nenhuma nulidade, de não ser caso de absolvição sumária ou de não ser caso de rejeição da denúncia, o juiz vai fazer, dentro do procedimento ordinário, um novo recebimento. Então, ele vai, fora dos termos técnicos que a gente tem que utilizar, dizer que está tudo ok. Quando o juiz recebe essa denúncia, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento. É claro que naquela peça apresentada pelo advogado de defesa, que é a resposta à acusação, ele já tem a possibilidade de juntar todas as provas que interessam a defesa do seu cliente. Entretanto, ele também pode fazer isso no momento da audiência de instrução e julgamento. O que seria a audiência de instrução e julgamento? É o momento em que todas as provas deverão estar reunidas, né? Sejam provas materiais, sejam provas testemunhais, sejam provas periciais. Todas essas provas são reunidas em uma única audiência, por isso que depois da reforma de 2008 nós temos apenas uma audiência. São reunidas nesse momento todos os elementos de provas e todas as partes para que possa se debater a respeito da ocorrência de determinado fato. É claro que dentro dessa audiência de instrução e julgamento, nós temos uma ordem também a ser seguida, né? Isso tudo para que possa ser possibilitado ao réu a ampla defesa e o contraditório. Então, dentro da audiência de instrução e julgamento, fora outros procedimentos, como, por exemplo,
o Ministério Público se pronuncia primeiro, depois o advogado, nós temos primeiro que ouvir as testemunhas de defesa, depois as testemunhas de acusação. O réu, ele é o último a ser ouvido. Essa ordem de interrogatório não pode ser modificada, sob pena de ferir a ampla defesa do réu, trazer prejuízo à plena defesa e eficácia. Então, quando a gente está falando de procedimento, nós estamos falando de uma absoluta atenção ao que a lei processual diz sobre como o processo deve caminhar. Após a audiência de instrução e julgamento, quando se reuniram todas as provas necessárias para que o juiz possa proferir uma condenação, uma absolvição, uma decisão por si, antes do juiz decidir, será dada a palavra às partes para fazerem as suas últimas manifestações. Primeiro, o Ministério Público vai fazer as suas alegações finais e depois será dada a oportunidade da defesa para se manifestar também em alegações finais. Essas alegações finais, elas podem ser orais ou elas podem ser escritas. Se forem orais, serão realizadas na mesma audiência. Se forem escritas, serão concedidas 5 dias a cada uma das partes para que elas possam apresentar as suas defesas finais. Depois que o Ministério Público apresenta a sua defesa, depois que a defesa apresenta os seus memoriais, depois que o Ministério Público apresenta a sua acusação e a defesa apresenta a sua defesa em memoriais, será possibilitado ao juiz proferir um julgamento sobre aquele crime que foi colocado à apreciação do Estado. Esse é o procedimento ordinário. O procedimento ordinário, ele tem um prazo de 60 dias para sua conclusão. Cada parte pode arrolar até 8 testemunhas. Nós estamos estudando o procedimento ordinário. Essa primeira fase que nós falamos sobre o procedimento ordinário é o mesmo que será aplicado na primeira fase de julgamento pelo júri. Porque, como nós veremos posteriormente, o júri ele tem 2 fases. Ele tem essa primeira fase, em que a defesa ela não é explanada perante os jurados, mas a audiência é realizada em conformidade ao procedimento ordinário. E, caso o réu seja pronunciado, nós também vamos estudar o que seria pronúncia. Aí sim, nós vamos ter o julgamento através do conselho de sentença. Dentro do procedimento ordinário, é interessante fazer algumas observações quanto ao interrogatório do acusado, né? Como nós estávamos falando, o interrogatório ele é o último ato da audiência de instrução e julgamento. Essa previsão está no artigo 185 do Código de Processo Penal. E o que seria o interrogatório? É o ato, o meio pelo qual o acusado se manifesta no processo e dá a sua versão dos fatos. Então, a gente pode concluir que dentro do processo penal, nós temos a defesa técnica, que é feita pelo advogado, e nós temos também a autodefesa, que é feita pelo próprio réu. Então, dentro do interrogatório, é dada a oportunidade do réu se manifestar sobre tudo que foi juntado no processo, pedindo a condenação, querendo comprovar ali que contra ele houve, que ele efetivamente teria praticado um crime. Então, ele tem essa possibilidade, dentro do interrogatório, de fazer a sua autodefesa. Dentro do tribunal do júri, ele, então, pode ser ouvido 2 vezes. Dentro dessa primeira fase, que é igual ao do procedimento ordinário, como nós estamos falando, e dentro da segunda fase, quando ele vai fazer a sua autodefesa perante o conselho de sentença. É necessário observar também algumas garantias para essa pessoa que está sendo processada, para o réu, né? Dentre as quais a possibilidade de que esse réu ele tenha uma entrevista prévia com seu advogado, porque o advogado vai instruir ele de todos os termos do processo, né? O que ele deve falar, o que ele não deve falar. Bom, o réu pode mentir, faz parte da sua autodefesa, né? O que ele não pode é acusar outra pessoa, mas mentir sobre os fatos faz parte da sua autodefesa. Dentro do processo penal, né, nós estamos falando aqui de procedimento ordinário, de procedimento do júri,
são todos procedimentos em que é necessária a presença de um advogado. Nós falamos anteriormente da Lei 9.099. As pessoas costumam confundir o processo civil com o processo penal, acreditando que dentro do processo penal dispensa-se advogado quando se trata de crime de menor potencial ofensivo, o que não é verdade. Dentro do processo penal, existe a necessidade de haver paridade de armas, ou seja, é necessário que eu tenha uma defesa técnica atuando com uma acusação também técnica, que seria o Ministério Público. Então, dentro do processo criminal, é indispensável a atuação, né, o procedimento, o início de uma ação penal sem a presença de um advogado. Se o réu não tiver condições de pagar um advogado, o Estado é obrigado a dar uma defesa a ele, seja pela Defensoria Pública, seja pela nomeação de um advogado dativo. Mas a presença de um advogado dentro do processo criminal é imprescindível. Lembram-se que no início da nossa aula, nós falamos da plenitude de defesa, levando essa concepção para dentro do tribunal do júri, a gente pode perceber a imprescindibilidade de uma defesa realizada por meio de um advogado. E o advogado, dentro do tribunal do júri, há que se fazer uma defesa plena. É obrigatório também o interrogatório, né? Então, o interrogatório é esse momento em que o réu vai fazer a sua autodefesa. Se trata de uma questão obrigatória dentro do processo penal. Quando eu falo de rito, se esses ritos procedimentais, da forma que está prescrita no Código de Processo Penal, não forem obedecidos, eu terei ali uma nulidade, porque fere o direito de defesa do réu. Então, quando eu falo de interrogatório, eu falo de imprescindibilidade. Professora, mas e se o réu não comparecer? Bom, a obrigação do Poder Judiciário é falar para o réu, comunicar ao réu que contra ele existe um processo, para que ele tenha a possibilidade de se defender. Uma vez ele sendo comunicado de que contra ele tem um processo e ele não comparecer aos atos do processo, ele se torna réu. Nesse aspecto, o dever do Poder Judiciário já foi cumprido. Cabe ao réu exercitar ou não o seu direito de defesa, através do interrogatório. Então, quer dizer, não é imprescindível que o réu esteja presente ao interrogatório. Se ele faltar porque ele quis, não vai ter problema. O que é imprescindível é que o Estado dê conhecimento a ele de que contra ele existe um processo criminal. Importante considerar também, sobre ainda no contexto de interrogatório, que é um ato privativo do juiz. Ou seja, o que é um interrogatório? É questionar ao réu sobre aquela situação que está sendo dita contra ele, sobre aquelas acusações que estão recaindo contra ele. O interrogatório, ele é privativo do juiz, ou seja, o réu ele é conduzido até a audiência de instrução e julgamento para que o juiz possa interrogar. Então, é o juiz o primeiro a fazer o interrogatório réu. Quando eu, por exemplo, levo testemunhas para a audiência de instrução e julgamento, eu, advogada, que levei, que arrolei, que indiquei aquelas testemunhas, é que vou fazer pergunta para elas, porque foi eu que indiquei as testemunhas. Fui eu que levei aquelas testemunhas até lá. Sou eu que sei o que ela tem a dizer sobre aquele fato que foi colocado à apreciação do Estado. Entretanto, é possibilitada a outra parte também fazer questionamentos. Mas quando eu estou falando de interrogatório, o réu está ali justamente para conversar diretamente com o juiz. Isso quer dizer que o advogado e o Ministério Público não podem fazer perguntas para o réu? Podem, mas depois da manifestação do juiz. Depois que o juiz questiona o réu sobre os fatos que foram alegados contra ele, aí sim o Ministério Público ele vai dar a palavra ao Ministério Público e à defesa, caso assim eles queiram se manifestar.
Importante conceber também, justamente para que a gente possa entender dentro de um outro contexto, o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, que dentro dessa primeira fase, né, dentro do procedimento ordinário de interrogatório, se adota ali um sistema presidencialista de interrogatório. O que é esse sistema presidencialista de interrogatório? As perguntas ao acusado são feitas pelas partes por intermédio do juiz presidente. Ou seja, o advogado e o Ministério Público terão que fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta, passar para o juiz e o juiz perguntar para o réu. Isso é o que se denomina de sistema presidencialista. Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente vai ver que esse sistema presidencialista não se aplica quando se tratando de interrogatório dentro do plenário do Tribunal do Júri, onde é possibilitado ao Ministério Público e ao advogado fazer perguntas diretamente às partes. Tá? Entretanto, dentro dessa primeira fase, é necessário adotar esse sistema presidencialista. É claro que alguns juízes, eles dispensam essas formalidades legais. Entretanto, aqueles juízes que procuram aplicar a norma do jeito que está prescrita, eles vão solicitar às partes que façam perguntas por seu intermédio. Então, nós falamos que esse sistema presidencialista, ele é aplicado tanto no procedimento ordinário como na primeira fase de julgamento do Tribunal do Júri, que é praticamente igual ao procedimento ordinário que nós estamos estudando agora. Importante conceber também, dentro da figura necessária que é o réu, né, tanto para o processo criminal, seja ele qual for a acusação, que o interrogatório ele é constituído de duas fases. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o réu ele tem o direito de permanecer calado. Ele tem a possibilidade de fazer a sua autodefesa, mas ele tem a possibilidade também de não querer falar sobre os fatos que estão sendo alegados contra ele. Ele tem o direito de ficar calado, assim como também tem o direito de omitir e mentir sobre os fatos. Entretanto, é interessante a gente saber que o interrogatório ele é composto de duas fases. Ele tem uma primeira fase, né, que tem previsão legal lá no artigo 187, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E nessa primeira parte, é a parte em que o juiz vai questionar o réu sobre a sua qualificação, justamente para que também seja possível ele dosar a pena na sentença, né? Então, ele vai perguntar para o réu, dentro dessa primeira parte, sobre a qualificação e a sua identificação. Então, ele vai perguntar se ele trabalha, se ele estuda, qual o grau de instrução, se ele tem filhos, com quem ele reside. Nessa primeira parte do interrogatório, é obrigatório que o réu se manifeste. Não é possível que o réu fique calado nesse primeiro momento, que é o momento em que vai ser feita a sua qualificação pessoal. Entretanto, na segunda parte, e antes mesmo de começar o interrogatório, o juiz ele vai informar ao réu sobre o seu direito de permanecer calado. E ele vai indagar se ele tem interesse de falar sobre os fatos. Nessa segunda parte do interrogatório, aí sim, o réu pode ficar calado, omitir ou mesmo mentir sobre os fatos. O interrogatório ele é visto como um meio de prova. Então, é necessário que o réu seja ouvido mesmo para que ele possa fazer provas contra aquilo que está sendo alegado em sua defesa ou contra ele. Hoje em dia, é possível que seja feita, né, e desde a reforma de 2008, que esse interrogatório seja feito por videoconferência. Hoje, ainda mais, em razão da pandemia, onde praticamente todas as audiências elas estão sendo feitas por videoconferência. Mas antes mesmo da pandemia, já na reforma de 2008, o nosso Código de Processo Penal, ele já trazia essa possibilidade. Então, aqueles presos que têm risco de fuga, que são presos perigosos, eles podem ser ouvidos do presídio onde eles se encontram. Mas
apesar deles serem ouvidos lá, tem que ser possibilitada a ele todas essas garantias que nós estamos estudando com relação ao seu interrogatório. Conversa prévia com o advogado, que ele possa ter conhecimento de todas as alegações que estão sendo feitas contra ele, que ele seja intimado desse momento da audiência. Bom, concluindo o procedimento ordinário, nós vamos falar aqui dos memoriais. Por que eu quero falar dos memoriais? Porque como a gente está falando de procedimento ordinário e eu quero fazer uma diferenciação com o procedimento do júri, eu digo para vocês que os memoriais do júri são diferentes dos memoriais atinentes aos outros procedimentos. E daí eu não falo só do procedimento ordinário, eu falo de todos os outros, sejam de leis especiais, sejam dos outros procedimentos comuns. A gente vai ver quando estiver estudando a segunda fase do júri, que o juiz, quando ele decide, ele só tem 4 alternativas. Então, é isso que vai diferenciar os memoriais de defesa dentro dos outros procedimentos, dos memoriais de defesa do procedimento que deve ser apresentado no rito do tribunal do júri. Então, qual que é o momento que eu vou apresentar esses memoriais? Os memoriais, eles são apresentados sempre após a audiência de instrução e julgamento, como a gente pôde ver quando a gente fez quando a gente mostrou de forma geral o procedimento ordinário. Então, sempre após a audiência de instrução e julgamento, é possibilitada às partes fazer as suas últimas indagações, suas últimas explanações sobre o fato que aconteceu. A defesa, participando do processo, defendendo o réu, com todas as garantias a ele inerentes, e o de Ministério Público, por sua vez, fazendo a acusação. O que tem que conter nessas alegações finais? Quando se trata de outros procedimentos que não é do júri, tudo o que interessa a defesa do réu. Lembrando que é importante aqui saber que é o último momento em que a defesa ou o Ministério Público vão se manifestar antes do juiz proferir uma decisão. Então, é importante, dentro dos memoriais, que o advogado observe tudo o que é inerente ao réu. Seja uma tese de absolvição, seja o reconhecimento de qualquer outro benefício que caiba ao réu naquela situação, seja uma possível desclassificação, né? Sempre de forma, ali, no caso da defesa, procurando que o réu tenha a possibilidade de ter maiores direitos ou ter a possibilidade de responder por uma pena menos grave. E o Ministério Público, por sua vez, também, se for sustentar a acusação inicial, também demonstrar todos os meios de provas ali para que o juiz possa admitir a sua acusação e condenar o réu. Dentro do procedimento, dentro dos memoriais, saindo até um pouquinho do foco do procedimento, né? Dentro dos memoriais, é possível solicitar teses alternativas, né? Por exemplo, o advogado ele pode estar sustentando que o réu tem que ser absolvido e, ao mesmo tempo, ele está alegando ali uma motivação para que o réu tenha praticado aquele crime, procurando ali aplicar um benefício. Ele não está sendo contraditório, ele está apenas dizendo para o juiz: excelência, eu quero que meu cliente seja absolvido. Mas caso ele não seja absolvido, deve ser reconhecido na prática da conduta criminosa que cabe aqui uma causa de diminuição de pena, por exemplo. Tá? Dentro do que vai ser falado do tribunal do júri, é a mesma situação. Existem 4 possibilidades para o juiz decidir. Então, é possível que, dentro dos memoriais do júri, a defesa trabalhe também essas possibilidades como teses subsidiárias e alternativas. Quando nós estivermos falando sobre os memoriais do júri, nós vamos estudar de forma mais clara o que pode ser solicitado pelo advogado dentro desses memoriais. Bom, então, como vocês puderam perceber, os memoriais é o último momento das partes se manifestarem dentro do processo. Logo em seguida, será proferida uma sentença pelo juiz, né? Então, essa sentença, ela tem que ser proferida num prazo de 10 dias. Esse é, basicamente, o procedimento ordinário.
E quando eu estou falando de procedimento ordinário, eu estou falando basicamente também da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, que é praticamente igual ao procedimento ordinário que nós acabamos de estudar, com algumas diferenciações que nós vamos estudar posteriormente. Então, feitas as alegações finais, o juiz profere uma decisão e aí nós temos concluído o procedimento, né? Pelo menos dentro da primeira instância, porque é claro que a gente sabe que é possibilitado ao réu dar continuidade quando ele requer, por exemplo, uma revisão daquela sentença, exercer ali seu duplo grau de jurisdição. Ou seja, ele pode apresentar um recurso para que aquela sentença proferida pelo juiz possa ser revista por um tribunal superior. E aí a gente sabe que além da apelação é cabível vários outros recursos. Enfim, essa é a nossa aula de hoje. Vamos então passar para o teste dos nossos conhecimentos através do estudo do nosso quiz. O rito processual adotado para os processos de competência do Tribunal do Júri é procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento escalonado ou procedimento sumaríssimo. Em que pese a gente não tenha estudado ainda o que é esse procedimento escalonado, dá para se concluir que o procedimento do júri não é nenhum dos outros anteriores, ou seja, não é o ordinário, não é o sumário, o sumaríssimo. Porque pela aula que nós tivemos agora, nós vimos que o procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo estão dentro do procedimento comum, que é aqueles que são definidos pela análise da sua pena máxima em abstrato, né? O procedimento do júri, ele é um procedimento especial e é escalonado. A gente vai ver que o procedimento do júri é escalonado porque ele é composto de duas fases, cada uma com objetivos distintos e específicos. Então, a resposta da primeira questão é a letra C, procedimento escalonado. Vamos para a segunda questão. Na sentença de encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, o pedido de absolvição deverá ser sustentado. Bom, eu quis colocar essa pergunta aqui para que a gente também pudesse entender que existem dentro do processo penal 3 tipos de pedidos de absolvição sumária e que elas têm que ser encaixadas dentro do procedimento e dentro do momento correto, né? Aqui é uma pergunta mais técnica. Pessoas que não são da área do direito não vão saber interpretar essa questão. Mas é importante a gente tomar conhecimento de que existem 3 possibilidades de absolvição sumária, que é o artigo 397, o artigo 386, o 386, e dentro do Tribunal do Júri eu tenho o artigo 415, que também diz respeito a uma absolvição sumária, um pedido de absolvição sumária. Todas elas utilizadas em momentos distintos e o 415, logicamente, somente dentro do rito do júri, tá? Então, respondendo à pergunta 2, no Tribunal do Júri, o pedido de absolvição deverá ser sustentado na primeira fase, no encerramento da primeira fase, com o artigo 415, que seria aí a letra B. Por quê? Quando eu falo de absolvição sumária no início do rito do júri, eu vou estar falando de absolvição com fundamento no artigo 397. Quando eu estiver pedindo absolvição sumária, porque no rito do júri ainda é possível sustentar uma absolvição sumária nos memoriais, eu vou estar falando do 415. E quando esse pedido de absolvição no rito do júri for feito em plenário, eu vou ter que sustentar esse meu pedido dentro do dispositivo do artigo 386. Então, é importante deixar claro que existem 3 possibilidades de absolvição sumária.
Entretanto, o artigo 415 só é possível ser utilizado no rito do tribunal do júri e no momento das alegações finais. Da mesma forma que o juiz só pode também absolver o réu sumariamente na sua sentença de encerramento da primeira fase, com fundamento no artigo 415. Então, a alternativa da segunda questão é a letra B, com fundamento no artigo 415. Vamos então para a terceira pergunta do nosso teste de conhecimento. São decisões de encerramento da primeira fase do procedimento do júri, exceto condenar o acusado, desclassificar o fato típico, pronunciar o acusado ou absolver sumariamente o acusado. Já adentrando um pouquinho na nossa terceira aula, e também explicando por que nós estávamos falando de memoriais como encerramento do julgamento do procedimento ordinário, nós vimos que dentro dos memoriais ali, dentro do procedimento ordinário, é possível que sejam feitas várias defesas, todas as defesas possíveis em prol do réu, né? Inclusive, eu posso alegar dentro do procedimento, dentro dos outros procedimentos, não só do procedimento ordinário, um pedido de absolvição por negativa de autoria ou indúbio pro réu. Ou seja, eu posso dizer que, apesar de existirem elementos que levem ao entendimento de que o réu possivelmente tenha praticado aquele crime, não existem provas evidentes daquele crime. Isso se denomina indúbio pro réu. Então, na dúvida, ela deve sempre prevalecer em benefício do réu. Quando houver o mínimo de dúvidas, o réu deve ser absolvido. Entretanto, quando eu falo no encerramento da primeira fase do tribunal do júri, o advogado jamais vai poder sustentar o indúbio pro réu nos seus memoriais de defesa. Aqui não cabe o pedido de indúbio pro réu. Não cabe, dentro do tribunal do júri, alegar a dúvida em favor do réu. A dúvida em favor do réu somente poderá ser alegada na defesa em plenário, caso o réu tenha sido pronunciado, tá? Então, nessa questão que trata aqui sobre o encerramento da primeira fase do procedimento do júri, levando em consideração também que o juiz não tem competência para julgar o réu, né? Ele só tem 4 opções para proferir a sua decisão de encerramento da primeira fase. Nessa situação aqui, a resposta correta seria a letra A, porque dentro do procedimento do júri não existe a possibilidade do juiz encerrar a primeira fase condenando o réu, porque o juiz não tem essa competência nos crimes dolosos contra a vida. Quem tem a competência para condenar ou absolver o réu seriam os jurados, e isso só é feito em plenário. Dentro do encerramento da primeira fase, não é possível. Então, o juiz, dentro do encerramento da primeira fase do júri, ele só pode absolver sumariamente, desclassificar, pronunciar ou impronunciar o réu. Nesse caso aqui, são decisões de encerramento da primeira fase do procedimento do júri, exceto a letra A. O juiz não pode condenar o réu, porque a competência é dos jurados. Isso não acontece, claro, nos outros procedimentos, em que o juiz pode condenar tranquilamente, conforme o procedimento ordinário que nós estudamos hoje, fazendo uma acepção, um comparativo com o procedimento do tribunal do júri, que será estudado na nossa próxima aula. Bom, então, nessa nossa segunda aula, nós tratamos dos procedimentos dentro do processo penal, para que o telespectador pudesse entender como que é que funciona o processo penal. Eu dei como exemplo, nessa nossa segunda aula, o procedimento ordinário. E aí, fazendo um comparativo do que vai ser estudado na nossa próxima aula, que a gente só vai levar em consideração o julgamento pelo tribunal do júri, como que é esse procedimento do tribunal do júri.
Então, nós estudamos lá quais são os procedimentos dentro do processo penal. Vimos que o processo penal ele se divide em procedimento comum e especial. Vimos que os procedimentos comuns eles são escolhidos através da pena máxima em abstrato e eles se dividem em ordinário, sumário e sumaríssimo, sendo o ordinário mais complexo. Em contrapartida, nós temos os procedimentos especiais, onde não se é observado o critério da pena máxima, mas se observado o critério da especialidade da conduta delitiva. E, obrigatoriamente, nós estamos falando aqui sobre o rito especial do Tribunal do Júri, que está previsto dentro, apesar de ser um procedimento especial, está previsto dentro do Código de Processo Penal. Na nossa próxima aula, nós trataremos especificamente sobre o procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Então, é bifásico porque ele é constituído por duas fases. Uma primeira fase, que é igual ao do procedimento ordinário, e a segunda fase, que é feita ali o julgamento perante o Conselho de Sentença. Nós também trataremos sobre a sentença de encerramento do Tribunal do Júri e também as possibilidades que tem de recorrer dentro do encerramento dessa primeira fase. Hoje ficamos por aqui, nos encontramos amanhã na nossa terceira aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.